Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu vou te contar 8 curiosidades sobre a história do vinho. Bom, eu não sei você aí, mas pra mim, geralmente o vinho sempre vem ali junto de uma boa conversa, né? Numa roda de amigos. E eu acho que esses assuntos que eu vou tratar hoje aqui são legais para você colocar na roda dos amigos. Então, se você curte história e vinho, você vai se sentir muito em casa com o conteúdo de hoje. Vamos lá, começando pela curiosidade 1. O vinho é fruto do acaso. Como assim acaso? Exatamente isso. O vinho não é bem uma invenção humana, não. Ele é bem assim, nasceu por uma sorte do destino, praticamente. Porque o vinho, ele nasceu a partir de uvas que estavam colocadas ali em um recipiente e fermentaram com o calor, com o sol, fermentaram e aí sim foi descoberto o vinho. Então não foi algo intencional. E você sabe que nessa época não existia ali o cultivo de videiras como a gente conhece hoje, né, para a produção de vinho. Muito pelo contrário, é só quando a humanidade deixou de ser nômade e se estabeleceu é que aí sim começou a noção de agricultura e as primeiras videiras começaram a ser cultivadas já com a intenção de se produzir vinho. Mas olha, foi um bom tempo aí que os humanos eram nômades e o vinho era basicamente você tinha quando você encontrava. Não era nada muito intencional. Curiosidade número 2. O vinho nasceu na pré-história antes da escrita. É isso mesmo que você ouviu. O vinho nasceu por volta de 7.000 e 5.000 a.C. E a gente imagina que seja essa data por conta de registros arqueológicos. Porque como o vinho nasceu antes da escrita, o que a gente tinha para saber mais ou menos ali a época que nasceu o vinho são as escavações que a gente descobriu, as cavernas que a gente foi estudar depois, que os arqueólogos foram estudar. Então, assim, é uma bebida muito antiga. E você sabe que a gente acredita, né, isso é pelo menos o mais aceito pelos pesquisadores, que o vinho nasceu lá na região do Cáucaso, entre a Armênia, a Geórgia e a Turquia. Então, assim, muito legal. É uma região muito importante para a história do vinho, porque foi de lá que provavelmente saíram os primeiros exemplares, que não se pareciam em nada com os vinhos de hoje, tá? Eram bem diferentes, bem mais rústicos, mas sim, nasceu lá na região do Cáucaso, entre 7.000 e 5.000 a.C. Muita história, né? Agora, curiosidade 3. Os vinhos eram acondicionados em odres. Isso mesmo, é lógico, né? Se o vinho nasceu na pré-história não tinha garrafa de vidro, né? Essas belezuras que a gente conhece hoje. Então os humanos daquela época precisavam se inventar ali, né, para acondicionar e transportar aqueles vinhos. E eles faziam isso, né, esses odres, que era uma espécie de bolsa que eram feitas de órgãos de animais ou peles de animais, né? Uma coisa bem primitiva mesmo, bem rústica, que servia ali para você poder guardar o seu vinho e transportar ele na antiguidade. Legal, né? Agora, curiosidade número 4. Os egípcios foram os primeiros a registrar a produção e o consumo de vinhos. Pois é, galera, os egípcios foram muito importantes para a história da civilização humana e não é diferente com os vinhos. Eles foram os primeirões a fazer esses registros, né? Tanto de produção como de consumo de vinho. Eles tinham já esse hábito de consumir vinhos na antiguidade. E isso aí eles fizeram lá entre 3.000 e 1.000 a.C., né? Achei até super legal que uma vez eu encontrei uma pintura egípcia na internet que já tinha ali desenhado o sistema de latada, que é um sistema de condução de videira que a gente usa até hoje e os egípcios já tinham algo parecido com isso. Outros povos da antiguidade que também fizeram registros, né, sobre essa cultura e o consumo de vinho foram os babilônios e os persas. E aí, tá curtindo o conteúdo? Então não esquece, hein? Deixa seu like que isso ajuda muito o nosso canal a ser espalhado aí para cada vez mais gente e a gente conseguir ampliar a nossa queridíssima comunidade Vinhos de Bicicleta. E para você que descobriu a gente agora, não esquece de se inscrever e apertar o sininho aí. Toda semana tem curiosidade, vídeo muito bacana sobre o universo do vinho para você. E olha só, isso aqui eu falei, né? É conteúdo para mesa de bar, para mesa de jantar. Então, se quiser, compartilhe à vontade aí com a galera, que o conteúdo é para você. Curiosidade número 5.
os gregos e romanos foram a grande força motriz da antiguidade. Pra você ter ideia, o vinho estava até na mitologia deles, né? Deus Baco, Deus Dionísio. E você sabe que os romanos, eles usavam o vinho não só como um fim alimentício, né? Eles usavam o vinho como fim cultural, religioso, econômico e militar. Toda a civilização que os romanos conquistavam, eles já tentavam implementar logo a cultura do vinho. Então não era só ali com o intuito de alimentar a tropa, né? Era também uma imposição cultural. E depois a gente foi ver também isso sendo reproduzido em outros tipos de conquista, né? Quando a gente fala de espanhóis e portugueses estabelecendo suas colônias aí ao redor do mundo, eles também fizeram essa técnica aí que os romanos começaram lá atrás. Agora, curiosidade número 6. Os romanos foram os primeiros a usar barrica de carvalho para o vinho. Como eu disse, os romanos foram importantes, né, para a cultura do vinho. Na verdade, a gente toma vinho do jeito que a gente bebe hoje, sempre falo aqui no canal que é principalmente por causa dos romanos. Eles disseminaram a cultura do vinho em basicamente todo o território que eles conquistaram. E sobre as barricas de carvalho, eles pegaram lá do povo celta e elas se pareciam bastante com as barricas que a gente produz hoje em dia, só que as técnicas, né, eram um pouquinho diferentes, mas a barrica até que era bem parecida. Mas eles não colocavam o vinho na barrica para dar uma interferência de sabores e aromas. Na verdade, isso aí eles foram descobrir muito tempo depois. A princípio, a barrica era usada simplesmente para transportar melhor o vinho, era armazenar e transportar. A barrica é fácil de você empilhar e você também tem a possibilidade de ir empurrando ela para os navios e depois transportar aquele vinho para onde você quiser. Então os romanos, a princípio, foram usar as barricas para isso. Era armazenamento e transporte. Só depois é que a gente foi descobrir que aí sim dava certa interferência positiva ali para o vinho, né? Esse estágio em barrica de carvalho. Agora a nossa penúltima curiosidade, número 7. Os europeus foram os grandes disseminadores da cultura do vinho pelo mundo. Você sabe que o gosto dos europeus pelo vinho foi assim... Se os romanos foram a força motriz da antiguidade, em épocas mais recentes foram justamente os europeus que acabaram finalizando, concretizando esse trabalho aí dos romanos. Porque os europeus, eles levaram as primeiras videiras para tudo que é canto. Para você ter ideia, não existia grande navegação sem vinho na Idade Moderna. E olha só que legal, né? Eles também, assim como os romanos que eu falei lá atrás, eles também implementavam ali a cultura do vinho para ter um fim alimentar, beleza? Para ter um fim cultural, ok? Mas também religioso, porque lembra que no passado as missas eram celebradas com vinho, e também militar, tá? Porque até tem citações aí de conquistadores espanhóis pedindo vinhos e videiras para o rei espanhol para evangelizar o Chile, para você ter ideia. Então, assim, não era só levar a cultura como um fim recreativo, era também uma imposição ali que foi usada na Idade Moderna. E agora a nossa última curiosidade, número 8. O vinho começou no Novo Mundo somente no século XV. O que é o Novo Mundo, né? Todos esses países que não são os europeus e hoje produzem vinho. Vou citar alguns para vocês. Estados Unidos, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia. Foi só a partir do século XV que as primeiras videiras começaram a ser espalhadas pelo mundo. E eu estou falando aqui de videira europeia, da espécie Vitis vinifera, que a gente chama hoje de uvas finas, né? Que fazem os vinhos finos. E essas videiras chegaram aqui nas Américas só no século XV. Olha só quanto tempo de história o vinho ficou ali meio que preso à comunidade europeia, né, do passado, e só por causa das grandes navegações é que essa cultura acabou se espalhando ao redor do mundo. E entre as primeiras uvas, né, dessa espécie Vitis vinifera que acabaram chegando por aqui, eu vou citar algumas delas para vocês aqui, ó. Listan Prieto, essa foi uma das principais uvas da época da colonização. Ela representava a maioria dos vinhedos que eram cultivados aqui nas Américas. Tem também a Listan Negro, que é outra uva,
a Moscatel de Alexandria, essa aí a gente conhece bem até hoje, e a Palomino, que também é uma uva que até hoje é bastante representativa, principalmente lá para a Espanha. Então é isso, espero que você tenha curtido esse conteúdo. Hoje eu nem encostei na minha taça de vinho aqui, porque foi basicamente aí para a gente conversar sobre as curiosidades desse universo tão bacana. Então, como eu disse, se você curtiu esse conteúdo, deixa seu like aí, não esquece disso e espalha esse conteúdo pra galera. E se você tem alguma outra curiosidade que não foi mencionada, fala aí nos comentários. Tem alguma aqui que te pegou de surpresa, que você não tinha ideia? Falou, pô, isso aqui realmente eu não tinha ideia. Coloca aí pra gente também, pra gente conversar, beleza? Até semana que vem com mais um conteúdo fresquinho pra você. Cheers!